Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Virgínia. Estamos aqui para falar sobre livros. Interrompemos nossa programação de Halloween para publicar esse vídeo. Eu ainda tenho 2 vídeos de Halloween que vai sair, tá? Não. Hoje é finados, mas o Halloween não acabou aqui ainda. Mas eu acho que o assunto tá bem atual. Então eu queria muito fazer esse vídeo nesse momento. E aí aqui estou vindo aqui como advogada, porque eu sei, pode parecer um choque, considerando as palhaçadas que eu faço nesse canal, mas eu sou uma advogada. São aí quase 15 anos de experiência como advogada. Enfim, eu tenho visto aí muito zum entre os produtores de conteúdo, os booktubers e tal, vi uns vídeos de um pessoal opinando e eu queria trazer umas questões aqui, tanto a minha opinião como eu acho que algumas questões que eu não vi sendo abordadas nos vídeos. Eu não vou entrar em detalhes de tipo trâmite, como é que tramita e tal, não sei o quê, porque isso, gente, vocês podem, né, vocês podem pesquisar aí, tal, mas a última grande novidade desse PL é que ele passou no Senado e aí agora vai para a Câmara para ser discutido por lá. E pesquisando, assim, eu vi que já faz um bom tempo que discutem esse projeto no mundinho das bookreads. Adoro essa palavra. E então vamos começar analisando a justificativa da lei. Porque assim, sempre que o legislador vai fazer uma lei nova, ele precisa apresentar, tipo, colocar as razões desse projeto de lei, o porquê que ele deveria ser aprovado. E eu sempre acho que a motivação sempre traz informações relevantes para entender o raciocínio por trás do que estava pensando quem propôs, né? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui o texto. A justificativa tá aqui bem abaixo, ó. O livro é um instrumento de aquisição fundamental de conhecimento para a base da cultura e educação no Brasil e no mundo e possui relevante papel no desenvolvimento econômico e estrutural do país, sendo o mercado livreiro e editorial os maiores propulsores do processo de consolidação da educação, cultura e informação no país. O objetivo do projeto em Textilha visa fomentar a produção intelectual nacional e a facilitação ao acesso da cultura impressa ou digital no país. Já começa aqui o principal. Visa fomentar a produção intelectual nacional e a facilitação ao acesso da cultura impressa ou digital no país. Isso vamos aqui pensar essa informação. É fundamental que a produção intelectual com conteúdo de livro sob qualquer suporte tenha o mesmo tratamento conferido ao livro em papel. A fixação do preço do livro em lançamento visa garantir que a oferta de livro seja acessível ao grande público, através do estímulo à existência de um maior número de pontos de venda, do incremento à leitura e pela implementação das demais proposições do PNLL. Fixar o preço mínimo de venda ao comprador final por prazo determinado visa assegurar a igualdade de tratamento ao comerciante livreiro, incentiva a ampliação do mercado livreiro nacional, o incremento à oferta de livros, a conceber-se odiernamente ao livro e ao seu conteúdo como elementos de apropriação cultural, intelectual e de informação para elevá-lo a status de produto de importância singular e estratégico protegido pelo Estado, como meio de influência e impulso à elevação do padrão intelectual do país. A fixação do preço de venda do livro ao consumidor final, independente de seu formato, trará garantia ao mercado livreiro nacional da repressão à prática de dumping, com escopo à dominação de mercado,
práticas comerciais heterodoxas e destrutivas aos princípios da livre concorrência, defesa do consumidor, função social da propriedade, busca do pleno emprego e tratamento favorecido às empresas de pequeno porte. Indiretamente, a fixação de preço de venda do livro ao consumidor final traz como consequência o que se tem denominado de bibliodiversidade, como meio de incentivo ao pequeno empreendedor e ampliação de pontos de venda em território nacional. O direito ao acesso o direito de acesso ao livro, à informação e à cultura. Se inicialmente a prática do dumping se mostra benéfica, de modo a reduzir a extremos os preços de produtos, dando feições altruístas ou abnegadas ao consumidor, no momento seguinte, ainda que tardio, mas implacável, e após assambarcar a concorrência, é tendencioso o surgimento dos consectários oligopólios, com o controle de preços e concentração de lucros, em detrimento àquele a quem de início se beneficiou com a prática, ou seja, o consumidor final. A fixação do preço de venda ao comprador final, conhecida internacionalmente como preço fixo, não é inovação nas legislações internacionais, tendo bons e maus exemplos internacionais, entre os quais a Alemanha, França, Inglaterra e Estados Unidos. A fixação de preço de venda por prazo determinado permitirá ao mercado livreiro como um todo igualdade de condições de práticas comerciais leais, onde o grande diferencial de cada ponto de venda migrará do preço para a forma de atendimento, conforto, comodidade, fidelização do consumidor, projeto arquitetônico local, disposição dos produtos, entre outros tantos itens imateriais do fundo de comércio, pelo incentivo que dará ao empresário livreiro se tornar o seu estabelecimento um local aconchegante e atrativo para o leitor. Cumprindo-se, então, a concretização do ideário buscado neste projeto, teremos no consumidor final o grande beneficiário do arcabouço que se sustenta com a lei do preço fixo. Esse projeto e justificativa quem fez foi a então senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte. Ela hoje é governadora, né? E, enfim, essas são as justificativas que levaram à criação desse PL. Gente, eu tô uma ventania aqui porque eu estou com calor. No papel, parece tudo muito lindo, né? Assim, parece tudo muito incrível, realmente. Nós, consumidores finais, nós leitores, seremos extremamente beneficiados com essa lei, né? Mas assim, vamos lá, vamos por partes. Primeiro, o que os editores dizem? Eu tava lendo eu li vários textos, principalmente textos da época, em 2000, porque essa lei é de 2015. A Amazon começou a vender, assim, essencialmente esse projeto é contra a Amazon, contra as práticas comerciais da Amazon, né? Porque a Amazon chegou aqui em 2012, se eu não me engano, mas ela começou a vender livros. Ela só vendia livro na época em 2014. Só que assim, eu acho curioso isso, porque na época a gente já tinha, por exemplo, o Submarino, né? Antes da Amazon, a gente comprava livro no Submarino, que eram os locais de promoção. Enfim. E aí, em 2014, eu acho que todo mundo ficou, eu lembro do clima que era, do tipo, meu Deus, a Amazon vai destruir tudo. E a galera decidiu fazer esse PL pra tentar proteger as livrarias. Mas assim, estamos falando de 9 anos atrás, né? Muita água rolou nesses 9 anos, e vocês sabem, né? Coisas que não existiam na época hoje existem. O mercado editorial passou por uma grande transformação aí na pandemia e no pós-pandemia, assim, tudo, entendeu? Muita coisa mudou. Então, eu sinto que essa lei não contempla mais a realidade do que temos hoje. Mas vamos primeiro ver o que os editores que defendem essa
essa lei alegam. Eu tava vendo uma entrevista com o dono da Martins Fontes. Ele é tanto dono da editora quanto da livraria Martins Fontes Paulista, que é uma editora super tradicional, uma livraria super tradicional aqui em São Paulo, ali na Avenida Paulista e tal, não sei o quê. É uma das livrarias à moda antiga ainda, sabe? É uma das poucas ainda que sobreviveram, que são nos moldes antigos de livraria. Eu adoro. Já falei aqui nesse canal várias vezes, já mostrei várias compras que eu fiz com eles, inclusive num dos próximos vídeos, no próximo vlog que sair, eu fui até lá. E ele fala que realmente é fundamental essa lei passar para que se salve o mercado editorial brasileiro, para que se preserve o mercado editorial, principalmente as livrarias. E assim, a lógica toda da lei é que o livro, a editora define o preço de capa. Então, por exemplo, um livro lá, esse livro aqui vai ser lançado, e aí eles definem que esse livro vai custar R$100. A editora fala, esse livro aqui é R$100. Por 12 meses, esse livro tem que ser vendido em qualquer estabelecimento por R$100, podendo ser oferecido no máximo 10% de desconto. A lógica seria que o que a gente viu na justificativa é que a partir do momento que se coloca que em qualquer lugar custa R$100, as pessoas vão optar e comprar perto de suas casas, nas livrarias pequenas, elas vão sair fisicamente de suas casas e irem comprar na livraria física, o que viabilizaria a existência de livrarias e que ao longo prazo isso estimularia a abertura de mais livrarias e é isso. E que isso que vai resolver o problema do mercado editorial brasileiro. E assim, eu entendo, entendeu? Eu entendo. Vamos aqui ser a advogada do diabo total. Eu entendo de onde ele tá vindo, essa lógica. Porque a Martins Fontes, né, no caso, aquela livraria, ela é aquela livraria frequentada por pessoas mais velhas. Ela é aquela livraria frequentada por pessoas que amam ler, que ainda consomem livros do jeito antigo. Então, que não estão... não ficam perseguindo promoções na internet, não... É assim, é aquela pessoa que descobre o livro ali, ela entra na livraria, quero comprar um livrinho, quero dar uma volta, quero espairecer, daí ela entra lá, daí fica lendo várias sinopses, e aí fala assim, gostei desse daqui, vou levar. E vai pra casa e lê seu livro e tal, não sei o quê. E uma coisa que tanto ele quanto eu assisti um vídeo de um canal, eu não sei o nome do canal, é de quadrinhos. Um advogado opina também, é um advogado que ele atua no mercado editorial. Soco Foguete. Ele colocou o vídeo de um advogado dando a opinião dele como advogado e como pessoa que trabalha no mercado editorial. Ele fala a mesma coisa, de tipo, porque livrarias são espaços que formam leitores, que as pessoas vão nas livrarias e aí elas olham os livros lá e leem e tal, e aí elas ficam interessadas e compram o livro para ler e tal. E aí, assim, vamos analisar esse argumento friamente. Primeiro, que livrarias? Sério, cadê essas livrarias? Porque assim, eu moro em São Paulo. Eu falar isso chega até a ser piada, porque aqui até tem bastante livraria. Inclusive abriu uma livraria aqui perto da minha casa, a Livraria Caraibas. Tem Livraria da Travessa, tem a Martins Fontes Paulista. Abriu uma cultura... Gente, que absurdo isso. Pelo amor de Deus. Vamos parênteses aqui, né? Abriu uma cultura aqui, alguns quarteirões de casa.
Sendo que eles estão devendo milhões e milhões para trocentas pessoas. Que palhaçada é essa? Entendeu? Bom, e a galera fazendo videozinho. Ai, gente, vem conhecer a Livraria Cultura. Ai, uma portinha. Esses infernos desses perfis de Instagram que não pensa um minuto antes de... Ai, ó. Enfim. Resumindo, aqui em São Paulo tem muita livraria. Nossa, com certeza. Seria algo que eu, de fato, me beneficiaria. Assim, tipo, fui no cinema. Vou lá dar um rolezinho, tem uma livraria. Putz, eu sei que eu não vou precisar ficar no celular. É um livro lançamento, aí, tipo, eu não sei se eu vou. Eu não preciso ficar no celular porque eu sei que é o mesmo preço. Vou lá, pego o livro, cheiro o livro, aquela experiência gostosa, sai com sacolinha, já chego, já posso ler. Total. Isso é algo que eu posso fazer. Eu, Virgínia, moradora de São Paulo. Vamos pensar, Brasil. Quantas pessoas podem fazer isso nas suas cidades? Sair de casa e ir na livraria. Vamos ser sinceros, né? E aí, outra questão. O que eu percebi é que eles têm uma visão até meio que romântica do leitor. Desse leitor que tá aí batendo perna pela cidade e aí entra na livraria pra ler e consumir e tal, não sei o quê. Esse é o grosso dos leitores? Esse é o que tá pagando as contas das editoras? Vocês que estão aqui nas bookredes, que frequentam eventos de livros, que consomem conteúdo de livro, é esse tipo de leitor, é esse tipo de leitor que está sendo contemplado pelo boom de livros que a gente tem visto nos últimos tempos. Não é, né? Não é. Então, assim, eu particularmente acho que tá rolando aí uma dissociação e uma negação da realidade de que quem tá pagando as contas das editoras hoje é a internet. É o TikTok, é a galerinha jovem. É só olhar o que aconteceu na Bienal. Vocês assistam o meu vídeo sobre a Bienal. Como até eu, que assim, não sou nenhuma... eu até consumo coisa relativamente nova e tal. Assim, era evidente que aquele evento não era para leitores como eu. Então eu queria muito entender o raciocínio das editoras que acham que é isso que vai fazer fechar as contas no fim do mês. E assim, aí fica essa coisa tipo, não, porque o diferencial vai ser o atendimento, o projeto arquitetônico da livraria, e o aconchego de ir na livraria e não sei o quê. Ó, 8h20 da noite, num dia de finados. Tá chovendo, tá? Eu vou sair da minha casa, pagar R$20 de estacionamento, ou pegar um Uber ou alguma coisa assim, pegar um ônibus, pegar um transporte e tal, não sei o quê, pra ir na livraria, porque o projeto arquitetônico da livraria é aconchegante. Não vou. Não vou. Não vou. Eu até posso, por exemplo, estando lá no esquema, já que estou aqui, show, entendeu? Show. Vou dar uma olhadinha na livraria. Todo mundo faz isso. Eu duvido alguém, mesmo que a pessoa não compre nada, eu duvido que uma pessoa, você que tá aqui, que ama ler, quando vai em algum lugar e tem uma livraria, você não vai dar uma voltinha. É normal, é normal. Mas assim, eu não vejo isso sendo um objetivo. Sabe assim? Por exemplo, quando eu era mais jovem,
abriu a primeira livraria Cultura aqui em São Paulo, no Shopping Vila Lobos. Era incrível. Era assim, e aí a minha mãe, minha mãe, meus pais, a gente ia lá de propósito mesmo, assim, de tipo, a gente ia e a gente almoçava, e aí depois a gente batia a perna na Livraria Cultura. E é engraçado que, tipo, meus pais não eram grandes leitores, mas tinha a parte de CD, minha mãe adorava, porque tinha a parte de álbum, de discos, você colocava e você conseguia ouvir. Então, enquanto eu tava lá na parte dos livros, meus pais estavam na parte dos CDs, ouvindo CDs, era super legal, tal, não sei o quê. Hoje não tem mais isso. Não, o pós-pandemia mudou muito o hábito das pessoas do jeito que elas passeiam. Então, eu sinto que eles não estão pensando no perfil de quem tá pagando as contas deles hoje em dia, entendeu? Eles estão ainda numa visão romântica do leitor, aquele leitor mais velho, que lê literatura contemporânea, tipo, livros do Jabuti que vão ganhar. Sabe, uma coisa mais assim, empoeirada do que é o leitor. Eu não sei se eu tô porque assim, eu acho que eu até ainda. Eu sou um pouco dessa leitora. Eu tô aqui falando de mim também. Porque você que segue esse canal sabe que eu sou um pouco ranzinza, que eu não gosto de livro de jovem e tal, que eu leio basicamente clássicos, enfim. Mas não é a gente que tá pagando a conta das editoras, entendeu? E aí a gente vai para uma outra questão, pro preço em si, para fixação de um preço de capa. Por princípio, eu não vejo nada de errado nisso. Confesso. Eu acho que o mercado editorial é um mercado importante demais para que a gente não tenha políticas públicas voltadas para a sua preservação. Mas hoje qualquer pessoa com um mínimo de conhecimento do mercado editorial pode te contar que o problema maior, supremo, é o monopólio de papel, que é o que tem tornado os livros com preço, tipo, tem feito aumentar o preço dos livros porque só existe uma produtora de papel no Brasil. Quando vamos abordar isso? Eu não vejo nenhuma movimentação nesse sentido. Outra coisa. Nada do que a gente falou até agora, de fato, incentiva a leitura. Vocês acham que incentiva a leitura? Que as pessoas vão se tornar leitoras por causa disso? Porque fixou um preço e aí ela vai poder comprar em qualquer lugar? Assim, desculpa, mas não. Quando a gente está falando de acesso a livros, a gente não está falando de comprar da editora, de uma livraria, de nada. Estamos falando de acesso à leitura. Quando a gente fala de acesso à leitura, a gente está falando de biblioteca. A gente está falando de biblioteca nas escolas. A gente está falando de... Aqui não é aula de literatura, não. Porque aula de literatura, porque lá vem aquele papo bosta Felipe Neto de tem que ensinar Harry Potter. Não, não. Política, programas além da sala de aula de incentivo à leitura. É disso que a gente tá falando. A gente não tá falando de lançamento por um ano com preço tabelado. Eu sinceramente não consigo ver. Talvez eu tenha uma visão obtusa e limitada, porque eu passei os últimos dias, eu conversei com várias pessoas para tentar ver se elas enxergavam como que esse tipo de projeto é um incentivo à leitura. Porque parece que, tipo,
a percepção que essas pessoas têm é de que, tendo a livraria, as pessoas vão lá e vão ler. E vão falar assim, não, eu quero isso aqui. Tá, pode até acontecer. Pode até acontecer, tipo, a pessoa, sei lá, fica curiosa e tal. Mas assim, vocês acham que isso é algo que acontece, assim, com frequência? Numa quantidade expressiva o suficiente pra justificar uma lei dessa? Eu, sinceramente, não consigo ver. Não mesmo. Sabe? Pra mim, o que incentiva a leitura é ter leitores dentro de casa. É ter literatura em todos os lugares. É a pessoa conseguir livro, é ter uma biblioteca no colégio, é ter uma biblioteca na cidade dela. É a prefeitura fazer eventos relacionados à literatura, incentivo nas escolas municipais, no ensino, assim, sabe? Não precisa eu aqui ficar falando, todo mundo sabe que incentivo à leitura é pela educação, não é pela compra de livros, né? Enfim. E aí, né, a questão do preço em si. Hoje se fala muito sobre o livro estar muito caro. Assim, eu concordo num ponto, assim, tipo, bem objetivo, assim, de... Pô, R$ 150 esse livro aqui. É que é foda, porque aqui eu não estou falando de livros capa dura, com, sei lá, todo pintado, dourado na capa, e fitilho, e brinde, não sei o que, não sei o que lá. Esses grandes lançamentos geralmente de fantasia voltada para o jovem, que tem saído aí com em preço aí, tipo, R$ 150, R$ 180. Teve o lançamento da Dark Side lá do... Ai, como é que chama? House of Leaves, né? Que veio a, tipo, R$ 300 e tal. Eu não tô falando desses livros. Vamos falar do livro ali, tipo, cotidiano. Um suspense. Vamos supor que Dan Brown lançasse um livro aí, um livro novo da Nora Roberts, alguma coisa, que geralmente tá aí nos seus R$ 60, R$ 70. Vamos aqui fazer um exercício. Vamos supor que eu quero ir hoje assistir Megalópolis, do Francis Ford Coppola. E aí vou aqui comprar o ingresso pro cinema, no Cinemark. Vou aqui no Shopping Genópolis, que é o mais próximo da minha casa. Vamos ver aqui. Preços. Uma inteira, um ingresso inteira é R$ 44. Eu vou gastar transporte, né? Eu provavelmente vou querer lambiscar alguma coisa, uma pipoquinha, uma coquinha zero, uma bala fine, né? E aí, quanto que vai ficar essa brincadeira? E aí estamos falando aqui de algumas horas de distração, entretenimento, lazer, pelo preço de um livro. Que, se eu comprasse, eu teria dias, quiçá semanas, dependendo do ritmo que você lê. Então, assim, comparativamente com o que se gasta, o que a gente gasta com lazer por aí, eu, de verdade, não acho que o livro está caro. Mas, como pessoa que compra muito livro e que mantém, que a gente sempre faz a piada, né? Que uma coisa é ler livros, outra coisa é comprar livros. São atividades completamente diferentes. E assim, na atividade de comprar livros, dá pra perceber que tá muito mais caro. E tive que diminuir a frequência com que eu compro livros. Temos isso. Daí, uma coisa que eu fiquei pensando muito, que pra mim é a consequência principal
dessa lei, do que vai acontecer com essa lei. Que assim, hoje, né, como eu tava falando, o mercado editorial é dos jovens. E não só isso, como quem tá definindo o mercado editorial é o TikTok. O TikTok funciona na base do hype. É hype. Então, é assim, hoje, e tendência, e lançamento. Tanto que, assim, a gente já acontece de livros lançados, sei lá, 2 anos atrás, que o pessoal fica, nossa, ninguém mais fala nesse livro. Na época só falavam nesse livro, agora ninguém fala mais. Então, assim, vamos supor que essa lei passe nesses moldes, tá? Influencer literário não gasta mais comprando livro. Assim, a não ser que queira, entendeu? Porque, dado um patamar aí, a galera, tipo, vai receber de qualquer forma os livros mandados pela editora. E eles vão fazer o trabalho deles, que é hypar o livro, certo? O público vai ver o seu influencer indicando e, tipo, falando, gente, isso era maravilhoso, não sei o quê, como a galera faz. Tipo, fica batendo o livro, você precisa ler esse livro. O público vai o quê? Querer ler o livro. O público quer ler o livro. O público quer participar daquele momento, né? E aí, só que ele vai saber, agora ele vai passar a saber, ele sabe que se ele comprar hoje, ele vai pagar muito mais caro nesse livro. Então ele pode esperar 1 ano para pagar mais barato. Mas você acha que a galera jovem de hoje em dia vai esperar para ler por 1 ano? Não vai. Vocês sabem que não vai. Não vai. Vão baixar pirata. E assim, pirataria é aquele tipo de coisa que você vai cortar uma cabeça e vai surgir 2. Hoje, esquece, entendeu? Olha aí a batalha que a galera tá contra os e-library, e os e-library não morre. Ela até sai do ar um tempinho, mas ela não morre. O pessoal vai começar a consumir pirata. E aí o que vai acontecer? Os leitores vão se transformar em mim. Por quê? Deixa eu explicar. Eu sou uma leitora assídua. Como prova disso, deixa eu até somar aqui nos últimos... Eu participo do Goodreads Challenge desde 2020. Olha só, vamos somar aqui, deixa eu abrir a calculadora. Em 2020, eu li 180 livros. Primeiro ano da pandemia, né, galera? Tenso. Em 2021, eu li 206 livros. Se aquele moço do TikTok que acha que as pessoas leem demais não leem de fato, vai desconjurar. Em 2022, que foi o ano que eu fiquei doente, eu li 56 livros. Daí, em 2023, eu li 114 livros. Em 2024, eu já li, 66 livros. Isso dá 622 livros lidos nos últimos 4 anos. Isso é livro pra burro. Eu sou eu sou o sonho do que o mercado editorial quer. Uma pessoa que lê 600 livros em 4 anos. Só que qual que é o problema? Eu assino serviços de livros. Então eu tenho Kindle Unlimited, eu tenho Storytel, eu tenho o falecido Scribd, que é hoje o Everand, eu tenho Audible, eu tenho Toca Livros, eu tenho Biblion. Eu uso tudo. Tudo. Por quê? Há muito tempo atrás, eu sempre comprei muito livro. Sempre comprei muito livro.
E aí, quando eu comecei a ver que, tipo, eu tava comprando livro que eu não tinha interesse em ler. Eu comprava livro baseado de, tipo, todo mundo tem que ler esse livro. Daí eu ia lá e comprava. Ah, não, esse livro é muito necessário. Aí eu ia lá e comprava. E aí eu descobria que, tipo, eu tava sendo influenciada por outras pessoas e não comprando o que eu queria ler de fato. E aí eu parei e mudei totalmente. Peguei o dinheiro que eu usava para comprar esses livros e passei a usar nesses serviços de assinatura. Então, assim, não é todo mundo que pode ter essa quantidade de serviços, assinar essa quantidade de serviços. Concordo plenamente. Só que eu uso muito. Assim, é algo que eu não tenho problema nenhum em pagar, porque eu uso muito. Muito mesmo. E é através delas, porque eu tenho o privilégio de falar inglês, ser fluente em inglês, que eu consumo os livros lançamentos através delas. Então, eu passei a filtrar as minhas compras. Se você já percebeu pelos meus book hauls, eu basicamente só compro livro clássico ou livro usado. Lançamento e tal é raríssimo eu comprar. Qual que é o meu raciocínio? Que raciocínio eu passei a adotar? Eu leio através dos aplicativos. E aí, se é um livro que eu genuinamente amo, que eu sei que eu vou reler, que assim, virou um dos favoritos, eu vou e compro físico. Esse virou o meu filtro. Eu tenho atualmente, dentro desse apartamento, mais de 1000 livros. Pouco mais de 1000 livros. Livros lançados nos últimos 3 anos que eu comprei, que são, assim, livros que foram publicados, tipo, o autor tá vivo e publicou o lançamento mesmo, não são 15. Se essa lei passar do jeito que tá, os leitores jovens, que é quem tá mais consumindo livro, vai passar a consumir livro assim. Vai passar a ter um crivo, involuntariamente a fazer uma curadoria. Então, por exemplo, ela vai ler esse monte desses livros, e assim, gente, vamos ser sinceros, a qualidade desses livros, a frequência com que são publicados e tal, eles são equivalentes a fast food. E assim, tudo bem, eu amo um fast food. Aqui nesse canal, nós defendemos muito o livro farofa. Porque é divertido, entendeu? Adoro. Só que esperar que esse público todo que consumiu e tal, e aí já tá em trocentos outros hypes, vai lembrar dali um ano pra voltar pra comprar o livro, né? Que ele passou 12 meses esperando baixar o preço. Vocês acham que isso vai acontecer? Capaz de acontecer com alguns, assim, por exemplo, eu vejo acontecendo com as autoras mais bambamãs, tipo Sarah J. Maas, Colleen Hoover, Cassandra Clare, não sei se a Cassandra Clare publica ainda, Taylor Jenkins Reid, Sally Rooney, quem mais que faz muito sucesso aí? Brandon Sanderson, a galera de fantasia e tal. Isso eu vejo mesmo acontecendo. Que é uma galera que já é fidelizada, tipo, by default, sabe? Agora, vamos pensar aí coisas que estão lançando, que também demora, já tem dificuldade de entrar na onda de um hype. Eu não sei. Eu acho que vai estimular a pirataria e vai fazer com que a compra por impulso, por conta de hype, diminua muito e no fim acabe prejudicando. E isso faz com que, por exemplo, no lançamento não venda tanto. Daí a editora fica meio que encalhada por um ano, só que ela pagou pelos direitos de tradução tal, que geralmente é caro. Daí ela fica desestimulada a continuar uma série, por exemplo, a trazer novos autores, a apostar em novos autores.
E isso vai de encontro ao que eles falam de bibliodiversidade. Que, porque isso vai estimular que publiquem mais títulos e não sei o quê. E assim, desculpa, mas não. Porque se os clientes desenvolverem o hábito de esperar um ano para comprar o livro, e só comprem com desconto, porque assim, se você, em qualquer um dos vídeos que falam sobre o assunto, é unânime ali. Você abre os comentários, tipo, não tem problema nenhum esperar um ano pra comprar. Tudo bem, eu consumo pirata e talvez depois eu compre. Pra mim é muito claro hoje que o mercado editorial depende do hype. Depende da compra instantânea. Entendeu? Então, eu acho que essa lei vai mudar os hábitos de compra e acabar com o impulse buy. Com a compra impulsiva porque viu o TikToker falando e não sei o que, não sei o que lá. Eu sou uma bebê no mundo de influência de livros. Eu fiz um vídeo, que inclusive, modéstia à parte, ficou muito bom, chamado O Terror é Ser Mulher, em que eu falo de um livro que é o Stepford Wives, que deu origem ao filme Mulheres Perfeitas ou As Esposas de Stepford. Primeiro, muita gente não sabia que era livro. Segundo, foi a primeira vez que eu recebi muitos comentários do tipo... Teve uma pessoa que falou assim, eu descobri, eu não sabia, eu parei seu vídeo, fui, comprei o livro, li e voltei pra comentar. E assim, faz mais de uma semana, acho que eu postei, e tem gente ainda mandando mensagem falando assim, hoje mesmo, um querido seguidor me marcou, falando assim, fui influenciado e li o livro por causa da Virgínia. Agora pensa, você acha que se for um lançamento, a pessoa sabendo que esse livro vai estar mais barato dali um ano, ela vai fazer isso? Fica aí a reflexão, né? Enfim. Outra coisa. E aí aqui, a gente falando especificamente desse mercado de hype e tal, não sei o quê. Eu não acho que isso vai acontecer, tá? Mas vamos supor que um boicote da Amazon prospere. E assim, aqui eu não tô me excluindo, tá? Hoje, quem financia a produção de conteúdo, de livro, é a Amazon. Não são as editoras, não são as livrarias, muito menos. O YouTube até paga. Pouco, mas paga. TikTok também. Mas o dinheiro vem ao ponto das pessoas sobreviverem e viverem de influência falando de livro na internet, vem da Amazon. Então, por exemplo, se as pessoas, o público, o grosso do público de influencers que atuam nesse mercado que é voltado para o jovem, que é quem hoje em dia mais tem engajamento no mundinho das bookreads. Se as pessoas pararem de consumir a Amazon, então, por exemplo, obviamente que assim, na prática, como a gente ganha comissão com qualquer tipo de compra, no fim do dia eu sei que não vai prejudicar, entendeu? Mas vamos aqui falar hipoteticamente, né? De pararem de consumir a Amazon. As editoras estão prontas para passarem a bancar, a pagar por propaganda? Porque, assim, hoje a gente sabe que as editoras têm, assim, um lugar muito privilegiado, que são os book influencers que fazem absolutamente tudo por um livro grátis, né? A gente sabe disso.
que a dinâmica do rolê é basicamente essa. Tem muita gente, hoje a gente tem bastante influencer literário e muita gente que tá começando, tem pouco seguidor, tá não sei o que, e acha que o objetivo deles é ganhar livro grátis, então eles estão dispostos a absolutamente tudo pra isso. Só que, ao mesmo tempo, essas pessoas estão conseguindo renda por conta da Amazon. Então, assim, vamos supor que a fonte Amazon seca. Porque o grande, né? Que os livros que a gente passa a comprar livro nas livrarias. As editoras vão passar a pagar por propaganda? Não vão. Vão querer. E aí vai ficar a situação assim. Como vai ficar a viabilidade da produção de conteúdo, que é nada mais que propaganda grátis para as editoras, sem a pessoa conseguir tirar o mínimo ali para manter um projeto de canal, de perfil, de Instagram e tal. Isso é algo a se considerar também, né? Não vejo isso acontecendo e se ia continuar acontecendo como acontece hoje. Meia dúzia só de book influencers, que são os maiores de todos, que vão receber todos os publis, e é isso, entendeu? Tipo, a galera baixo clero, tipo, pessoas como eu, que tem só 2.000 inscritos no canal, assim, não vai ter a menor possibilidade. Quiçá a gente vai ganhar um livrinho aí, né? Enfim, tem. E querendo ou não, mesmo com as nossas minúsculas influências, a gente movimenta o mercado editorial. Inclusive, nós geralmente são pessoas que compram muito livro. E estimulam outras pessoas a comprarem livros. Mesmo que em suas pequenas bolhas. Então, assim, é algo a se considerar, né? Outro aspecto que usam muito para defender essa lei é que em outros países deu muito certo. Só que a gente precisa parar para pensar que na Espanha a lei entrou em vigor nos anos 70, na França nos anos 80. Então estamos falando muitos e muitos anos antes de grandes cadeias de livrarias e tal entrarem aí no mercado. Uma booktuber que não será citada nesse canal fez um vídeo sobre esse assunto e apesar de eu ter discordâncias extremas com ela, ela falou um negócio interessante, que ela falou assim, que na época que Saraiva, as Megastore Saraiva e as Megastore Livraria Cultura entraram no mercado, elas que quebraram as livrarias de bairro. Elas que foram as responsáveis por a gente não ter mais livraria de bairro hoje em dia. Por que não se foi pensada nessa lei nessa época? Por que só agora? A Amazon é pior? Sim, tudo bem. Concordo. Mas assim, a Amazon pegou o bonde andando e sentou na janelinha. O negócio já estava destruído. E não se esqueçam que essas duas livrarias, tanto Cultura quanto Saraiva, são extremamente responsáveis por uma crise no mercado editorial, porque ambas quebraram e deixaram dívidas milionárias com os seus fornecedores, que são as editoras. Não podemos esquecer disso, né? Por isso que eu fico, assim, extremamente... Tipo, eu que não tô enxergando alguma coisa... Porque quando fala assim, isso vai estimular as pessoas a irem nas livrarias do bairro. Isso não existe mais, gente. Não existe. As pessoas vão continuar comprando na Amazon. Porque a Amazon, além de tudo, o frete é grátis. Se eu preciso ir numa livraria hoje, eu vou pagar R$20 de estacionamento. No mínimo. Fora o deslocamento, fora não sei o quê.
Eu tenho carro, então eu pago estacionamento, mas as pessoas têm Uber, tem que pagar passagem e não sei o quê. A Amazon, eu recebo grátis na minha casa. Eu posso comprar de madrugada. Assim, ai, é tão difícil, sabe? Eu acho que é tão sem sentido isso hoje em dia. Além de tudo, gente, vamos se inspirar numa lei francesa. Um país que nem se compara em termos de nível de leitura e quantidade de leitores. Sim, provavelmente essa lei ajudou a preservar as livrarias de bairro de Paris, da França toda. Mas é um povo que lê. Essas livrarias têm gente indo. Aqui, tipo, eu sinceramente não consigo ver isso. Até se a gente usar um exemplo mais próximo, como a Argentina. Deixa eu pesquisar aqui. Ó, o argentino, tá aqui, eu pesquisei, ele lê em média 4 livros e meio por ano. O brasileiro lê 2,5. Então, estamos falando de quase o dobro da média. E a minha amiga Juliana, ela morou 2 anos em Buenos Aires. E ela falou que ela não comprou um livro, porque o preço é, assim, proibitivo. E que todas as livrarias, tipo, que ela entrou e tal, não sei o quê, todas também são parte sebo. Então, tá, tem esse livro, essa proteção. Ela falou assim, por exemplo, que um livro lançamento compra tipo $30. Que o livro na Argentina é caríssimo. Quem que tá comprando esses livros na Argentina? Que livros são esses que as pessoas estão lendo? Esses 4,5 livros que as pessoas estão lendo. Será que é igual no Brasil? Dá pra simplesmente transportar essa lei e esperar os mesmos resultados? Baseado em quê? E aí, além de tudo, para finalizar, tivemos inovações dentro do próprio mercado literário. Por exemplo, a figura do financiamento coletivo. Como é que fica quando for financiamento coletivo? Isso é algo que eu acho que precisam melhorar. Quer passar essa lei? Tudo bem. Mas vamos melhorá-la e vamos contemplar tudo que se inventou e se incluiu no mercado literário nos últimos anos, que foi pré-venda com desconto e financiamento coletivo. Porque, por exemplo, o meu maior medo, e aí aqui é tipo o mundo girando em torno do meu umbigo, é, por exemplo, como é que fica a Antofágica? Como é que a gente vai comprar os livros da Antofágica, gente? Porque eles fazem um puta desconto pra pré-venda, pra estimular a pré-venda. E aí? E assim, eu, por exemplo, apesar de eu ter falado que eu sou o pesadelo do mercado editorial porque eu não compro nada novo, eu compro muita coisa que é clássico, né? Eu compro muito livro, claro, vocês acompanham aqui, eu mostro tudo que eu compro. Então, assim, sendo livro clássico, eu provavelmente vou comprar. Mas eu tenho consciência de que eu preciso fazer minha parte pro mercado editorial. Então, por exemplo, por isso que eu apoio tanto os projetos no Catarse. Apoio os projetos da Pedra Azul, conheci a editora Pesadilha, sim. Apoio os projetos da editora Clepsidra, porque é o tipo de editora que eu quero que prospere. E eu sei que não dá para eu não ajudar a bancar esses projetos. Eu tenho que tomar a decisão política de ajudar esses projetos e ajudar financeiramente essas editoras. Por quê? Porque eu quero que elas continuem publicando as coisas que eu gosto. Editora Pedra Azul, por exemplo, menciono aqui com frequência, são os únicos que publicam os livros,
um monte de livro clássico que nunca foi traduzido, que foi completamente esquecido, que é difícil de achar até em inglês. Se eu quero que eles permaneçam no mercado, eu preciso comprar deles. E eu preciso comprar da editora. Por exemplo, recentemente eu descobri que tem um livro que eu quero muito. É uma coletânea de contos e custa R$ 84. É um livro caro. É um livro caro. Tem lá suas 300 e tal páginas, mas é um livro caro. Mas é publicado por uma editora independente que teve que bancar essa tradução e que não vai ter tiragem. Tipo, não vai ter uma... Não vai. É o nicho do nicho do nicho. Eu tenho a opção de comprar da Amazon através da loja da porque a Martins Fontes Paulista tem uma loja dentro da Amazon. Então você consegue comprar pela Amazon da loja Martins Fontes. E aí eu posso comprar no site da Martins Fontes ou eu posso comprar direto do site da editora. Onde que é melhor para comprar? É óbvio que é no site da editora. É óbvio que eu vou ajudar mais comprando no site da editora. E é assim que eu faço. E é assim que eu tenho feito nos últimos anos com as editoras. Outra editora que eu faço a mesma coisa. Editora Instante. A Editora Instante é uma editora pequena que foca em publicar livros de mulheres e resgatar clássicos esquecidos. Eles fazem um projeto editorial maravilhoso. Eu já falei trocentas mil vezes do quanto eu sou apaixonado pela coleção deles da Diná Silveira de Queiroz. Vão lançar agora o livro. Eu podia perfeitamente esperar comprar na Amazon. Eu sei que vai cair o preço e tal, não sei o que. Mas não, eu vou comprar na editora com preço cheio, preço de lançamento, porque eu quero que eles sobrevivam. Então, por isso que eu digo, eu entendo a lógica. Eu entendo de verdade. Mas eu acho que faz muito mais sentido a gente colocar dentro das pessoas a ideia de que você faz parte desse ambiente e que você também é responsável por mantê-lo. Se você quer que as editoras continuem trazendo os autores que você gosta e tal, não sei o quê, que você também precisa contribuir para isso. Só que dessa forma, com o jeito que tá colocando nessa lei, eu não acho que seja a melhor tática. Justamente porque temos N tipos de leitores, N tipos de padrão de compra. E esse meu comportamento, que eu falei, assim, é exceção. As pessoas, hoje, quem tá pagando conta, como eu falei, são os livros Fast, literatura Fast. É o hype e tal. Não vai passar por esse crivo. E eu acho genuinamente que, no fim, vai prejudicar o mercado editorial, porque pirataria vai virar regra. Vai ser o jeito que as pessoas vão consumir os livros hypados e depois eles não vão, um ano depois, lembrar e comprar e tal. E vai interromper um ciclo que se construiu nos últimos anos que não existia quando essa lei foi criada. Enfim, eu acho que eu falei tudo que eu queria. Aqui é eu do futuro, vindo incluir mais uma questão que eu esqueci de falar na hora que eu estava gravando o vídeo, que é o fato de injeção. Como a lei vale para tudo, inclusive para os autores que lançam de forma independente, eu sinto que se essa lei passar, ela pode engessar o mercado para essas pessoas. Então, por exemplo, hoje em dia nós temos grandes eventos de promoção. Então, temos Black Friday, Prime Day, feira da USP, feira da Unesp, Bienal, etc, etc. Que, por ser
por serem eventos comerciais e geralmente ter promoções atreladas e tal, autores e editoras pequenas costumam também, mesmo que elas não participem fisicamente, elas costumam participar online da forma que possível. Outro evento que também é muito famoso na internet hoje em dia é o Exploda Seu Kindle, ou Encha Seu Kindle, né, que eles mudaram de nome recentemente, que são 24 horas em que os autores independentes nacionais disponibilizam seus e-books de graça ou a R$ 1,99, R$ 3,99 e tal, promoções excelentes que faz com que muita gente compre os e-books e aí acaba lendo autores que não recebem apoio institucional de editora nenhuma. E então são excelentes oportunidades para esses autores, para eles divulgarem seu trabalho, serem lidos, ficarem conhecidos aí nas bookredes. Enfim, eu sinto que se eles serem obrigados a manter sempre o mesmo preço por 12 meses dos seus lançamentos, ou até mesmo, por exemplo, uma editora pequena que acabou de começar, ela não vai... sei lá, ela lançou 3 livros em um ano. Ela vai demorar muito para conseguir participar de qualquer evento, qualquer coisa. Ela vai ficar olhando aquele meme do Bob Esponja, do Lula Molusco, vendo o Patrick e o Bob Esponja do lado de fora se divertindo e ele triste dentro de casa. Então, assim, engessaria por um bom tempo as possibilidades comerciais de muitos players aí do mercado editorial. Enfim, era isso que eu queria adicionar. Voltando ao vídeo. Tem um texto aqui da Publish News que para mostrar o tamanho do buraco que a gente tá. Segundo Marcos Telles, diretor da Livraria Leitura. Conhecido por ser um entusiasta dos números, ele apresentou dados sobre as livrarias brasileiras. Segundo Telles, o Brasil chegou a ter 3.000 livrarias e hoje se calcula que esse número esteja entre 2.300 e 2.400. Nós temos 5.500 municípios no país, tá? Mais de 900 são religiosas, com domínio de católicas e evangélicas. 300 são sebos. Eu acho que tem mais sebo. Só 300? Não. Umas 150 são voltadas aos livros técnicos científicos e outras 50 aos livros de línguas. Então, vamos considerar as evangélicas e as 200 que são livros técnicos de ensino de língua. Então, estamos falando 1.100. 2.400 menos 1.100 são 1.300 livrarias. Por isso que eu falo, que leitor é esse, que pessoa é essa que vai se formar, como que vai ter um incentivo à leitura nesses moldes? Ai, gente, desculpa, enfim. Eu entendo de verdade o ponto das editoras, entendo mesmo, mas... E também das livrarias. Eu, mais do que ninguém, adoraria viver numa cidade cheia de livrarias. Aquela coisa assim, tipo, ir caminhando. E, porque a livraria tal tem minha livraria favorita de se ir. E tomar um café. Eu odeio café, o que eu tô falando? Mas assim, ir lá comer um docinho, tomar uma coquinha zero, uma coisa. E ficar olhando lombada de livro, ficar olhando, lendo sinopse de livro e tal. Mas assim... 2024, galera. Hoje é a internet, é TikTok. Já era. Essa lei vai chegar tarde demais. Não vejo como que a lei do preço fixo vai trazer tudo isso que estão falando na justificativa. Enfim, esses foram meus takes.
como advogada, como viciada em comprar livro, como influencer de booktube e como uma grande leitora. Me contem aí o que vocês pensam sobre isso. E voltaremos em breve para finalizar o Halloween deste canal.